Ipu. Quero aproveitar e saudar todas as rádios agora, Carpina FM, 104 FM, NASA FM, Goiânia FM, Polo Santa Cruz, a Rádio Cultura de São José do Egito, o Farol Taquaritinga, a Gazeta, o Pajeú FM, Vila Bela FM, Salgueiro, Sertânia FM, Lagoa Grande FM, Petrolina FM, Rádio Olinda, Sete Colinas, Rádio Marano, Rádio Tabajara, Petrolina, Rede Betson, Integração FM, Buíque, a Atual de Vitória, Custódia FM, Litoral FM, a Cauã, e também a Farol FM, Surubim FM, a Rádio Vila Bela, Serra Talhada e Rádio Tabocas. Presidente, muito obrigado por receber a gente aqui na sua casa, né, no Palácio da Alvorada. Só isso de rádio? Pois é, só ver como o Pernambuco está lhe ouvindo hoje. Isso não é um pulo, isso é uma... Não tem aí nenhuma rádio da França, nem rádio da ainda não, presidente. A BBC de Londres não entrou. Quem sabe, na próxima. Mas eu queria conversar... Elielson, pois não, bom dia, querido. Bom dia. É um prazer estar recebendo você aqui no Palácio da Alvorada para que a gente possa conversar um pouco sobre Pernambuco e um pouco sobre o Brasil. Vamos fazer desse programa, já que o Estuquinha está gravando isso aqui, transmitindo em rede. Você não faça um programa só para Pernambuco. Vamos perguntar coisa do Brasil inteiro. Pode deixar que ele pergunta tudo. Se quiser falar do Corinthians, vamos falar um pouco. Se quiser falar do Santa Cruz, vamos falar um pouco. Aí eu vou gostar, presidente. Mas eu estou à sua disposição. Eu queria começar perguntando, por exemplo, o senhor teve recentemente em Pernambuco, foi a refinaria Abreu e Lima, foi bem significativo ali, e o senhor anunciou a retomada da refinaria Abreu e Lima. Qual o simbolismo tem voltar a Pernambuco depois de muitos anos? Eu fiz as contas, 18 anos ali, o senhor voltou e tocou novamente esse importante empreendimento. Olha, eu acho que a primeira coisa que eu posso te falar, Elielson, é que a paralisia da Abreu e Lima foi um crime contra a economia brasileira, um crime contra a economia de Pernambuco e um crime contra a independência, sabe, de combustível do Brasil. Só para você ter ideia, essa refinaria vai estar fazendo o segundo trem, que vai produzir mais 130 mil barris de petróleo. Ou seja, quando tiver pronto os 2 barris, essa empresa vai estar dando um faturamento anual de 100 bilhões de reais. Só para o estado de Pernambuco são quase 8 bilhões de reais só do ICMS. Ou seja, numa demonstração de que a irresponsabilidade da paralisia da empresa, por conta de denúncia nem sempre aprovada, nem sempre comprovada, sabe, levou o país a ter um prejuízo, que a gente agora está tentando recuperar. O ideal em qualquer país do mundo é que quando você recebe denúncia, acusação contra uma pessoa, você pune aquela pessoa e não pune uma empresa. Aqui no Brasil, tu preferiu punir as empresas. Então, mas eu fui muito emocionado, eu estava muito emocionado, porque aquela refinaria era um sonho muito grande. Eu contei um pouco a história dela eu lembro lá no meu discurso. Era um sonho de Pernambuco, que queria uma refinaria, o Ceará queria uma refinaria, o Maranhão queria uma refinaria. Então aquilo era um sonho que nós começamos a construir, ainda no tempo de Java Vasconcelos, depois veio Eduardo Campos, e ficou paralisada há tanto tempo, ou seja, num prejuízo muito grande para o estado de Pernambuco. Ela agora está voltando a funcionar. Estamos gerando por volta de 7 ou 8 mil empregos ali. Ela vai gerar ao todo, direto e indireto, 30 mil empregos. E o que é importante é que vai ajudar, sabe, a distribuição de riqueza naquele estado, em todas as cidades vizinhas. Eu até falei para o João Campos que Recife vai ganhar muito, porque o povo ganha em Jabotão e vai gastar lá vai no Recife, ganhar em Pojuca e vai gastar lá. Então, é uma coisa extraordinária. Eu fiquei muito emocionado, mais emocionado ainda estavam os trabalhadores. Eu pedi, inclusive, ao presidente da Petrobras que, se possível, conseguisse localizar todas as pessoas que foram dispensadas e tentar se recontratar. E não é só a refinaria não, Elielson. Veja, aquele estaleiro tem que voltar a funcionar. Não é possível que um país que tem uma costa marítima de mais de 8 mil quilômetros, um país que tem, sabe, 80% do seu transporte externo é através de navio, não produzir navio de qualidade para transportar as coisas que nós precisamos que seja transportada. Sabe? E nós já tínhamos aquele estaleiro funcionando com mais de 12 mil pessoas. Eu tive a oportunidade de participar da inauguração e quero voltar a Pernambuco para que aquele estaleiro volte
a produzir navio para esse país. Presidente, a gente percebeu que algumas coisas ali, por exemplo, a Hemobras, parece que já está bem avançada as obras. O senhor tem já algum objetivo, já deu uma data prevista para voltar ao Estado? Parece que eu posso inaugurar em março. Certo, voltar a Hemobras. Parece, a última informação que eu tenho é que possivelmente em março eu iria lá para inaugurar a Hemobras. O que é uma coisa muito antiga. Você está lembrado que isso começou quando Humberto Costa era ministro da Saúde. Exato. Ou seja, são 23 anos, cara, sabe, para que uma obra pudesse ser concretizada e agora, finalmente, sabe, eu tenho tanta sorte na minha vida, eu tenho tanta sorte, tanta, sabe, bênção de Deus, que começou no meu governo, ficou paralisada há muito tempo e vai agora ser inaugurada no meu governo. Eu vou lá, se Deus quiser, fazer a inauguração, como tem muita coisa para inaugurar. Ô, João, é importante lembrar que o PAC em Pernambuco, ele tem uma previsão de investimento de praticamente 47 bilhões de reais entre o Estado de Pernambuco, obras dentro do Estado e obras com estados vizinhos. Ou seja, isso é a possibilidade de uma geração de riqueza, de salário, de melhoria da qualidade de vida das pessoas, porque trata de todas as obras. Na construção de um projeto como o PAC, aliás, a coisa mais importante é que não é um projeto pensado da cabeça do presidente da República ou um problema pensado da cabeça do ministro do Transporte ou do ministro da Integração. Não. O que nós fizemos foi convidar os 27 governadores de cada estado e dizer para eles: apresentem quais são as obras mais importantes da sua cidade, do seu estado. O que é importante, o que é vital. Depois chamamos os prefeitos para apresentar. Sabe? Então, é isso que permite que a gente consiga ter uma coisa que ande mais rápido. Porque eu não sei se você sabe, Elielson, nós começamos o governo em 2023, a gente não tinha nem orçamento. Nós tivemos que fazer uma PEC da transição para que o Congresso passado aprovasse um orçamento para a gente poder trabalhar. E o que é mais interessante é que nós tínhamos praticamente 10 mil obras paradas. Eu vou repetir, 10 mil obras paradas, só creche e Instituto Federal e UPAs e posto de saúde, eram milhares que estão parados. Já retomou agora, presidente? Estou retomando, inclusive retomando Minha Casa Minha Vida. Só em Pernambuco já foi 1.600 casas que nós retomamos que estavam paralisadas. Isso todo é um trabalho, sabe que reconstruir uma coisa é mais difícil do que começar uma coisa nova. Agora que nós já fizemos a lição de casa, já semeamos a terra, já aramos, já colocamos semente, já colocamos adubo, já cobrimos, agora é começar a colher. Tá? Então o PAC já foi estruturado, já foi conversado, os projetos estão quase todos feitos, faltam alguns projetos a serem feitos, e eu peço a Deus que nos dê força para que a gente possa, outra vez, a gente ver esse país gerar 4 milhões de empregos, que é o que nós queremos gerar com o PAC, sabe? Numa combinação perfeita entre o poder público nacional, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal e as empresas privadas. Ou seja, a construção de parcerias para que o Brasil não pare. Daí porque você conhece a minha relação com a Raquel Lira, que a governadora é muito boa, eu não a conhecia, mas a relação que eu faço com as pessoas é uma relação federativa, é uma relação de ente federado. O senhor espera um retorno político dela também, não? Veja, o que eu espero, o retorno político, é que ela faça um bom governo e atenda os interesses do povo de Pernambuco. Quando eu conheci a governadora, a primeira coisa que eu disse para ela, você está lembrado, no ato público, inclusive, que o pessoal estava vaiando ela. Eu lembro lá no Geraldão, em Pernambuco. E que eu fui pedir para o pessoal, sabe, ter um pouco mais de respeito com a governadora, afinal de contas ela estava recém-eleita. Eu disse para Raquel, eu quero que você saiba que você será tratada como qualquer outro governador desse país, inclusive como se fosse uma governadora ligada ao meu partido. Eu não faço distinção de partido, não faço distinção de sexo, ou seja, você ganhou as eleições, você é governadora e Pernambuco vai ter o tratamento que eu sempre dei a Pernambuco, inclusive que eu dei a Eduardo Campos, que todo mundo sabe que foi uma relação
muito, mas muito produtiva para Pernambuco. E assim está funcionando. E a governadora sabe do respeito que ela é tratada no Palácio do Planalto, do respeito que ela tem com os ministros, da quantidade de ministros que já foi lá, e também tratar o João Campos em igualdade de condições dos prefeitos, porque o João Campos eu conheço o João Campos desde menino, ou seja, desde de moleque, um moleque muito bem preparado, muito bem estruturado. Mas naquele jantar lá, saiu algum acerto para a eleição? Sabe o que foi o jantar, Elias? O jantar foi um encontro de família. Eu tinha uma relação com o doutor Arraes e Madalena. Depois o Arraes se foi, a minha relação ficou com o Eduardo Campos. Foi uma relação muito forte com o Eduardo Campos, era um companheiro da mais alta qualidade. Foi meu ministro de Ciência e Tecnologia. Ele, o Jacques Wagner, o Marcelo Deda, que eram os governadores da época do PT, e ele do PSB, a gente era muito parceiro. E eu ia muito na casa do Eduardo Campos e sempre que ele viajava, ele levava a Renata, a gente conversava muito. Então, eu fiz questão de fazer aquele jantar e naquele jantar a gente não discutiu política. Estava Renato e seus 4 filhos, a gente discutiu a questão da família, discutiu a relação entre os filhos, o que cada um estava fazendo, mas eu já disse para o Eduardo Campos, já disse para o João Campos, olha, eu vou querer conversar com você sobre política, eu vou convidá-lo para ir a Brasília para conversar sobre os projetos políticos daqui para frente. E também a governadora, eu quero conversar com ela sobre política. Eu quero conversar com a maioria das pessoas sobre política. O senhor pretende ter os dois lados lá, presidente? Não, eu não lá em 2006 o senhor fez isso com o Eduardo e o Humberto. Não se trata de ter lado. Eu acho que eu nunca mais vou conseguir repetir o que eu fiz com o Eduardo e com o Humberto Costa. Foi a primeira vez na história do Brasil que um candidato a presidente subia num palanque com 2 candidatos a governadores, as 2 torcidas lá, a bandeira vermelha na mão dos dois. E a bandeira amarela. Eu falava dos 2, eu pedia para ninguém vaiar ninguém, e eu dizia, aqui é uma candidatura só. Sabe? Aquele que o povo escolher para ir para o segundo turno, o outro está junto. E foi o que aconteceu. Eu gostaria de repetir isso em todos os estados brasileiros, mas nem sempre é possível. E eu quero dar a Pernambuco um tratamento muito especial, porque é uma coisa que as pessoas têm que entender. Eu saí de Pernambuco em 1952 por causa da fome. Minha mãe saiu com 8 filhos na busca de tentar encontrar o direito de comer dos seus filhos. E eu nunca me conformei, Eliel. Isso é uma coisa que eu tenho, que eu sinto orgulho. Eu nunca me conformei de ver o Nordeste ser tratado como se fosse uma região de segunda categoria, uma região de segunda classe. Eu, quando via no jornal, sabe, o Nordeste é o lugar que tem mais evasão escolar do Brasil. O Nordeste é o lugar que tem mais desnutrição infantil. O Nordeste é onde morre mais criança de fome. O Nordeste é onde tem mais analfabeto. O Nordeste é onde tem menos universidade. Eu ficava, ainda adolescente em São Paulo, eu ficava doido. Que diabo de região é essa que está sendo castigada por Deus? Aí eu descobri que não era castigo de Deus, não. Era incompetência das pessoas que governavam esse país. Porque até antes da chegada do rei Dom João VI aqui, o Nordeste tinha mais importância. Quando a coroa veio para o Rio de Janeiro, o Nordeste perdeu importância. Então, o que eu quero devolver ao Nordeste é o direito igual para todo mundo. Mas o PT, o governo Lula deu benefício para a empresa se implantar e produzir carro lá em Goiânia. Olha, meu Deus do céu, todas as empresas automobilísticas tiveram muito incentivo fiscal para vir para o Brasil. Ora, por que você não tem que dar incentivo para uma empresa ir para o Nordeste, para você poder formar mão de obra qualificada, para você criar um mercado? Na hora que o Nordeste crescer, sabe, o nível salarial das pessoas, da formação intelectual, a formação profissional, aí não precisa de benefício nenhum, porque aí o pessoal vai escolher qual é o lugar que está melhor. É por isso que nós investimos em universidade, investimos em institutos federais, para garantir que o Nordeste esteja mais ou menos igual às outras regiões do Brasil, preparado para receber investimento. Porque quando o cidadão vem do estrangeiro para investir no Brasil, aonde que ele olha? Ele olha para o centro-sul do país, ele olha São Paulo. 42 milhões de habitantes, é o estado que tem as universidades, é o estado que tem mão de obra mais qualificada, é o estado que tem poder aquisitivo maior, é o estado que tem estrada maior, é o estado que tem o porto maior, sabe? Então o cara fala, eu vou investir em São Paulo.
Então, cabe ao governo criar as condições para que os investidores vejam que o Brasil tem outras regiões. Sabe, eu estou muito feliz porque eu acho que, eu digo todo dia, aliás, eu não quero tirar nada de nenhum estado, não quero tirar uma pena, apenas eu quero dar ao Nordeste as condições de competitividade que ele tem direito de ter. E é por isso que eu trato o Nordeste com um carinho muito especial, porque eles ficaram atrasados. Eu lembro que teve governo, sabe, em que Miguel Arraes não recebeu um centavo durante o mandato dele. Eu lembro da perseguição. Eu lembro da perseguição que foi feita no último governo aos estados do Nordeste. Era pão e água, nada mais. Ora, eu não faço assim. Eu não faço assim com Santa Catarina, não faço assim com o Rio Grande do Sul, não faço assim com São Paulo. Eu trato todo mundo na mais perfeita educação e respeito. Agora, eu tenho que tentar levar em conta que aqueles estados que mais precisam, no Norte e no Nordeste, no Amazonas, no Pará, no Amapá, eu tenho que tratar com carinho também especial, porque essa região precisa se desenvolver. Então é isso que a gente faz e eu estou muito feliz porque nós vamos crescer outra vez. Sabe, eu tenho dito o seguinte, eu quero entregar esse Brasil no dia 31 de dezembro de 2026, crescendo, aumentando o salário do povo, a molecada com mais qualidade na educação, a molecada alfabetizada, sabe, no tempo certo, os pessoal de escola técnica estudando, porque você viu que nós queremos agora uma bolsa. Nós queremos uma poupança. Pois é, antes de eu falar da bolsa, presidente, eu tenho que contemplar nossas rádios que estão com a gente. Eu queria falar com o lado da Rádio Pajeú. Nil Júnior tem uma pergunta para o senhor. Bom dia, Nil. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Pajeú também que nos acompanham. Lula. Presidente, o final do ano passado, pelo menos os últimos 3, 4 meses, foram marcados por um amplo debate em todo o estado, no país também, entre prefeitos, sobre os repasses obrigatórios, inclusive o Fundo de Participação dos Municípios. Isso também gerou um debate político, prefeitos aliados alegando que isso tinha relação com isenções fiscais do governo anterior, prefeitos adversários questionando e cobrando dos prefeitos que o apoiaram essa posição. Queria que o senhor dissesse aos prefeitos de Pernambuco, especialmente das cidades médias e menores, qual a perspectiva, qual será o tratamento em relação aos repasses obrigatórios, especialmente FPM, e outras parcerias institucionais com os gestores do Estado. E aí, presidente? Olha, uma coisa importante é que eu tenho muito orgulho, é que eu acho que nunca antes na história do Brasil um presidente tratou os prefeitos com o respeito que eu tratei de 2003 a 2010. Nunca os prefeitos do Brasil, de todos os partidos políticos, tiveram tanto respeito e tão bom tratamento como tiveram no meu governo. A mesma coisa eu vou fazer agora. Olha o que acontece, todo mundo sabe o que o governo passado fez para ganhar as eleições, diminuindo o ICMS dos estados, e quando diminui o ICMS do estado, diminui o SS, diminui o dinheiro da prefeitura. O que eu garanti em 2003? Eu garanti que nenhum prefeito receberia em 2003 menos do que recebeu em 22, que era para garantir o mínimo. Em 2023. E vou dizer mais ainda, nenhum município de Pernambuco teve queda de FPM em 2023. Ao contrário, os municípios de Pernambuco receberam 7,4 bilhões em transferência do FPM em 2023, 345 milhões a mais do que em 2022. Tá? Essa é... Então o prefeito lá que estiver chiando está reclamando. Eu vejo o prefeito que estiver chiando é porque ele quer chiar. Mas veja, que presidente da República chamou o prefeito para apresentar projeto? Nós agora fizemos, só para você ter ideia, no estado de Pernambuco, quase que 90% dos prefeitos se inscreveram para participar do Escola de Tempo Integral. A gente quer fazer política junto com o prefeito. Porque tem uma coisa na minha vida, Elias, que é o seguinte, eu aprendi numa campanha de 1985, que é o seguinte, uma cidade parece pequena se comparada a um país, mas é na cidade que a gente é feliz, porque é na cidade que o povo reclama, é na cidade que o povo quer ônibus, é na cidade que o povo quer escola, é na cidade que o povo quer saúde. Então por que eu não iria tratar bem os prefeitos? Nós
trataremos bem todos os prefeitos e todos os prefeitos brasileiros sabem. Se quiserem fazer política, façam. Se quiserem falar mal, falem. Se quiserem falar bem, falem. O dado concreto é o seguinte: ninguém do governo federal faltará com respeito a nenhum prefeito desse país, independente do partido que ele for, do discurso que ele fizer. Se tiver direito e tiver projeto, vai ter recurso. Presidente, vamos para outra pergunta. O Francisco Júnior, lá de Carpina, até minha cidade natal, lá na Mata Norte de Pernambuco. Bom dia, Francisco. Bom dia aos ouvintes da Carpina FM. Bom dia, Elielson. Bom dia, presidente Lula. A gente fica feliz em ter essa oportunidade de questioná-lo, em especial representando aqui a Carpina FM, o programa Francisco Júnior, a Mata Norte Pernambucana. Presidente, 2 pontos. Primeiro, a gente sabe que no governo do PT, Pernambuco foi contemplado com a GIP, essa empresa que tem nos trazido a possibilidade de gerar vários empregos aqui na região da Mata Norte Pernambucana. Agora, ela precisa ser ampliada. E esses sistemistas, espero que no seu governo a gente consiga contemplar outras cidades também da Mata Norte, a não ser apenas Goiânia. E um outro questionamento é em relação à duplicação da 408, que é essa BR importante, que liga aqui a nossa região da Mata Norte até o estado da Paraíba, e que muito a nossa população almeja essa duplicação. Queria saber o que é que o seu governo tem voltado nesses 2 sentidos, em especial aqui para a Mata Norte Pernambucana. A gente sabe que o governo Lula, o governo do PT, tem um olhar diferenciado para o Nordeste, mas eu falo em especial para a Mata Norte de Pernambuco. Olha, você vai me encontrar aí, eu vou estar aí logo, porque nós vamos inaugurar a fábrica da Imobras, que é também em Goiânia. Exato. Eu estava dizendo agora para o Elielson que essa fábrica foi ainda pensada no tempo do Humberto Costa, ministro da Saúde, e só agora que ela ficou pronta eu devo ir inaugurá-la. Bom, essa BR-408, você sabe que a Dilma Rousseff, ela trabalhou nessa estrada muito. O Eduardo é governador também. Então veja, o que nós queremos fazer agora é que para fazer a duplicação e levar até a Paraíba, é preciso projeto. E tem dinheiro colocado no PAC para que seja feito o projeto para a gente poder concluir a 408. Tá? Foi até bom você perguntar, porque eu vou tratar com as pessoas que cuidam do PAC disso, porque eu sei que tem o dinheiro disponibilizado para projeto e nós vamos tentar fazer essa e outras estradas, porque tudo que foi importante para os estados, que foi colocado no PAC, nós vamos tentar terminar. Tudo, ou pelo menos começar. Se não der para terminar, que entre outro governo e não paralise, que continue as obras. Porque eu quero fazer uma integração sadia e produtiva de todo o Nordeste. Nós estamos agora, outra vez, terminando a Transnordestina, sabe, que é uma desgraça, era para inaugurar dia de 2012, não inaugurou por problema do próprio empresário naquilo, sabe? E finalmente agora me parece que nós vamos terminar essa Transnordestina tão interessante. E vai levar até Suape, não é isso? Até Suape. Tão interessante para Pernambuco, para o Ceará e até um pouco para o Piauí. Presidente, a última pergunta que está em rede conosco, a CBN Caruaru, nosso companheiro de rádio, Remi Freire. Bom dia, Remi. Bom dia aos ouvintes da CBN Caruaru. Bom dia, Elielson. Bom dia, presidente. Bom dia a todos que nos acompanham. Presidente, o estado de Pernambuco, infelizmente, é o estado que mais sofre quando a gente fala de abastecimento hídrico. Alguns levantamentos, como por exemplo do Instituto Trata Brasil, aponta que esse número pode chegar a 6 milhões de pernambucanos que sofrem direto ou indiretamente com esses problemas de abastecimento. Quando a gente fala de pessoas que vivem sem água, esse número pode ser em torno de 1/3. A gente vive na região do Agreste, que infelizmente é a região que mais sofre. Para o senhor ter ideia, existem famílias que passam praticamente meses sem receber uma gota d'água dentro de casa. Eu queria saber do senhor o que é que tem sido feito pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e também o que pode ser feito com parcerias com o governo do estado, liberação de recursos e até obras importantes para que a gente possa sanar esse problema que ainda persiste nos dias de hoje. Presidente, Elielson. Você deve ter acompanhado todo o trabalho que nós tivemos para começar a fazer a transposição do Rio São Francisco. Uma guerra que demorou mais de 100 anos, Dom Pedro não conseguiu fazer e nós conseguimos fazer. Na verdade, o projeto do São Francisco é para levar água para 12 milhões de pessoas do semiárido. Agora, essa água tem que ser distribuída corretamente, ela vai preenchendo os açudes e nós vamos fazendo canais no Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. Tá?
Nós estamos, junto com a governadora, trabalhando em algumas adutoras, algumas já estão com 60% pronto, outras estão com 70% pronto. Você sabe que nós fizemos 1.400.000 cisternas para a gente poder fazer combate à questão da seca no Nordeste. Tudo o que for possível fazer. No parque, inclusive, tem um programa chamado Água para Todos, que era para a gente tentar fazer com que cada município que tem dificuldade de abastecimento, a gente criar condições, ou com cisterna, ou com outra tentativa de puxar, sabe, canal para lá, a gente fazer. Porque nós entendemos que sabe, um problema tecnológico, é um problema de governo, é um problema político, não é um problema da natureza. A seca, ela existe em qualquer lugar do mundo, mas a gente tem condição de resolver. E eu tenho, você não sabe o orgulho que eu tenho de ter sido o presidente da República, que teve a coragem de aprovar o Canal de São Francisco, de fazer e de levar água para todos os estados. Agora mesmo nós vamos ter uma reunião com os governadores para discutir a utilização dessa água. Sim. A coisa é tão desagradável que uma bomba do São Francisco quebrou e ela ficou mais de 2 anos paralisada. Mais de 2 anos sem nenhum interesse de fazer. Esqueceram de fazer cisterna, esqueceram de mandar os caminhões-pipa do Exército encher a cisterna no lugar. Porque é o seguinte, meu caro, tem um tipo de político nesse país que só lembra de pobre em época das eleições. Então nós vamos tratar de fazer essas coisas que tem que ser feitas, nós vamos trabalhar junto com a governadora e todo lugar que for possível a gente levar água, a gente vai levar, porque foi por falta d'água que em dezembro de 1952 eu saí de Caetés e fui embora para São Paulo. Presidente, ontem a Polícia Federal fez uma operação que envolve o filho do ex-presidente Bolsonaro e uma possível célula da ABIN, trabalhando paralelamente ali. O ex-presidente chegou a dizer em uma emissora de televisão que o seu governo estaria perseguindo ele. O que é que o senhor pode falar sobre esse assunto, presidente? Eu posso falar que ele falou uma grande asneira. O governo brasileiro não manda na Polícia Federal, muito menos o governo brasileiro manda na Justiça. Ou seja, você tem um processo de investigação, você tem decisão de um ministro da Suprema Corte que mandou fazer busca e apreensão sob suspeita de utilização com má-fé pela ABIN, dos quais o delegado que era responsável era ligado à família Bolsonaro, e a Polícia Federal foi cumprir um mandato da Justiça. Eu não vejo nenhum problema anormal, sabe, se é uma decisão judicial. Eu acho que o que eu espero é que as pessoas que estão sendo investigadas sejam investigadas, que essas pessoas tenham o direito, sabe, a presunção da inocência que eu não tive, sabe? E eu acho que as pessoas que não devem não temem. Sabe? Eu acho que o cidadão que está acusando, ele foi presidente da República, ele lidou com a Polícia Federal, ele tentou mandar na Polícia Federal, ele trocava a superintendente a bel prazer, sem nenhum respeito ao que pensava o próprio diretor-geral da Polícia Federal, o que pensava o ministro da Justiça. E eu acho que tem que funcionar as coisas de acordo com os interesses da instituição. A Polícia Federal é uma instituição muito importante para o Brasil. É a chamada Polícia da Inteligência, é a chamada Polícia do Combate ao Crime Organizado, do combate à lavagem de dinheiro, de cuidado com, sabe, o tráfico de droga, com nossas fronteiras. Então eu tenho um profundo respeito, sempre tive respeito, e acho que a Polícia Federal não pode exorbitar em fazer pirotecnia. Todo mundo sabe o que eu penso, tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público. Quer investigar, investigue, mas não faça show pirotécnico. Não fique divulgando o nome das pessoas antes, sabe, de ter prova concreta contra a pessoa. Não fique destruindo as imagens das pessoas antes de você apurar. Presidente, mas o senhor tem segurança da ABIN de hoje? Porque assim, ali é um relatório da ABIN do governo passado, mas a ABIN de hoje, o senhor está seguro de que está tudo... Não, veja, a gente nunca está seguro, Elielson. Veja, o companheiro que eu indiquei para ser o diretor-geral da ABIN é o companheiro que foi meu diretor-geral da Polícia Federal entre 2007 e 2010. É uma pessoa que eu tenho muita confiança e por isso eu o chamei, já que eu não conhecia ninguém dentro da ABIN. E esse companheiro montou a equipe dele. Dentro da equipe dele tinha um cidadão
que é o que né? está sendo acusado, sabe, que mantinha a relação com o Ramage, que é o ex-presidente da BIM do governo passado. Inclusive, relação que permaneceu já durante o trabalho dele na BIM. Ora, se isso for verdade, isso está sendo provado, não há clima para esse cidadão continuar, sabe, na polícia. Mas antes de você fazer simplesmente a condenação a priori, é importante que a gente investigue corretamente, que a gente apure, que a gente garanta o direito de defesa. Porque se você muitas vezes se deixar levar apenas pela manchete de jornal, você muitas vezes, sabe, é teoricamente contra a pena de morte, mas você está matando as pessoas sem dar chance das pessoas se defenderem. E eu acho que todo mundo é inocente até prova em contrário. Então há uma acusação contra você, Elielson. Tá? Alguém te acusa de alguma coisa. Antes de condenar o Elielson, antes de colocar ele no corredor, sabe, da cadeira elétrica, ou seja, dê a ele todo o direito de se explicar com o mesmo tempo de resposta, com o mesmo tempo na imprensa, para a gente poder não cometer crimes. Presidente, vamos falar um pouquinho de política para encerrar a entrevista? Estava esperando você falar de política e de futebol. O futebol de falar depois da entrevista. A Folha de São Paulo trouxe domingo, na coluna, uma especulação de que a deputada federal Tabata Amaral poderia integrar seu ministério. Em troca disso, ela asseverar o apoio ao seu candidato lá, o Boulos, na capital paulista. Como é que o senhor pode falar sobre isso? Tem alguma especulação? Ou é só especulação? Eu posso falar que é uma disfarçatez de quem fez a matéria. Primeiro porque não conhece a minha relação com a Tabata, e eu tenho uma relação de muito respeito com uma jovem que tem futuro político nesse país. E eu jamais iria tentar corrompê-la com um cargo para ela não ser candidata a prefeita. Ela sabe o que ela pode fazer. Ela tem noção do que é São Paulo. Se ela quiser ser candidata a prefeita, e ela vai ser candidata a prefeita porque ela tem um partido político que vai decidir, não é o presidente Lula que vai impedir. Todo mundo sabe que eu tenho um candidato em São Paulo, que é o Boulos. Já da outra vez. Todo mundo sabe que eu trabalhei para que a Marta Suplicy voltasse para o PT e vai entrar no PT dia 2 agora de fevereiro e vai ser candidata a vice do Boulos. Sabe, será maravilhosa a disputa política democrática. Se a Tabata for candidata e o Boulos for candidato, quem for melhor e for para o segundo turno, eu estarei apoiando. Se os dois forem para o segundo turno, aí sim vai ter divergência. Mas o que nós precisamos é derrotar o bolsonarismo na cidade de São Paulo. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, esteve recentemente em Pernambuco e ela foi muito enfática. O PT quer ser o vice de João Campos. O senhor concorda com a Gleisi? Olha, eu não quero ser enfático. Mas seja. Eu acho que nós temos que trabalhar a nossa aliança com o PSB com muito carinho a nível nacional. Eu acho que a Pernambuco é um estado em que a gente tem condições de fazer aliança política. É importante lembrar que na última reunião para o governo do estado, o companheiro Humberto Costa, que estava no meio do mandato do Senado, portanto poderia ser candidato a governador, sabe que não ia perder nada, ele retirou para que a gente fizesse aliança com o PSB. Tá? Eu acho que o João Campos tem clareza de que é importante uma aliança com o PT. Então o que eu espero é que eles façam uma composição de chapa. Eu acho que eles têm que se acertar em Pernambuco, porque eu não tenho nome para indicar. Agora, é importante que a gente ouça o prefeito, porque tem duas visões importantes. Uma é saber se o João Campos vai ser candidato a governador em 2026. Tá? Aí, quem for candidato a vice será prefeito de verdade. Nós temos que levar em conta isso na conversa com o João Campos. Se ele não for candidato a governador e for terminar o mandato dele até 2028... sabe, o vice pode ser um. Se ele for candidato na perspectiva de disputar as eleições, o candidato pode ser outro. Agora isso, Elielson, tem que ser acertado numa mesa de conversa, não é nem em Brasília, é em Pernambuco. É o companheiro... Mas muita gente espera o senhor lá. É o companheiro João Campos, que está tendo um trabalho extraordinário. Ele é uma surpresa agradabilíssima para o povo de Recife.
um jovem talentoso. Eu acho que ele tem, ao mesmo tempo, ele tem a matutez, sabe, do avô, sabe, do Miguel Arraes, e tem a sabedoria do Eduardo Campos, sabe? Ele é muito preparado politicamente, ele é um extraordinário gestor, ele é competente para montar uma equipe, e ele está com a cabeça política muito no lugar. Eu acho que vai ser possível a gente construir essa aliança. Eu queria falar, o senhor falou da governadora, mas eu queria trazer de volta, porque é dessa parte política. O senhor tem dito aí que tapete vermelho para a Raquel aqui no Palácio do Planalto. Mas na política, o que é que o senhor tem visto da governadora? O que é que você tem esperado da governadora? Porque ela hoje está no PSDB ainda, mas fala que ela pode vir para a sua base, há alguns partidos da sua base conversando com ela. Qual é a sua visão do governo Raquel Lira e dessas possibilidades? Imagina João Campos e Raquel em 2026. Olha, você sabe, Elielso, que a gente ouve muita coisa aqui. Eu, na conversa que eu tive com a governadora, eu disse para a governadora que, em política, a gente não pode errar na política. Ela começou o governo com alguma dificuldade de relação com a Assembleia Legislativa. Isso todo mundo sabe em Pernambuco. E eu tenho dito para ela que é importante manter uma relação bastante harmônica e civilizada com o Congresso, mesmo com a oposição. A gente não precisa viver de favores, mas a gente também não precisa viver de rancores. Sabe, a gente tem que estabelecer da forma mais civilizada possível é que eu preciso das coisas para ser aprovada na Assembleia e eu tenho que pedir para gente que não gosta de mim. E as pessoas que não gostam de mim não vão votar porque fui eu que fiz. Sabe, você veja, eu só tenho 70 deputados em Brasília do PT e tem 503 deputados. Então a gente vive conversando, porque se for assim a gente não vai. Como a Raquel está no seu primeiro ano, a gente tem que entender, sabe, essa mulher é uma mulher bem formada, ela é procuradora, ela é delegada da Polícia Federal, ela teve uma coisa, sabe, no dia da campanha, que foi a morte do marido, um trauma imenso, essa mulher está cuidando sozinha da sua família. Nós temos que compreender também o estado emocional com que essa companheira assumiu o governo do estado. Sabe, nós aqui em Brasília, a ordem que os meus ministros têm é tratar todos os governadores independentes. Pode ser o governador que tenha mais falado mal de mim, não tem nenhum problema. Ele chegando em Brasília, ele será tratado da forma mais decente possível. O que nós vamos levar em conta é se ele tem projeto bom, se o projeto é viável, se o projeto é uma coisa que pode ser executada. Isso vale para o governador e vale para o prefeito. Então, a Raquel, ela é bem tratada aqui, como é tratado o companheiro João da Paraíba, como é tratado o companheiro do Rio Grande do Norte, como é tratado o companheiro do Ceará, o companheiro da Bahia, todos de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro. Quem vier a Brasília será tratado da forma mais civilizada, democrática e respeitável do mundo. Tá? Então é assim que eu trato a Raquel. Sabe? E eu acho que tem dado certo. Eu, sabe, não vejo ela falando mal do governo federal em lugar nenhum. Sabe? Isso é um bom sinal. Ela pode cobrar de nós aquilo que ela achar que deva cobrar, mas eu sempre manterei com ela uma relação muito respeitosa, até porque eu fui amigo do pai dela. Olha o João Lira. Eu fui amigo dele, fui amigo do tio dela, Fernando Lira, sabe, que foi um grande parceiro. Então, eu acho que é assim, viu, Elielso, para a gente governar, esse país precisa de paz. Sabe, esse país precisa de paz. Eu não quero briga com nenhum governador, não quero... Sabe, se ele quiser falar, que fale. Se eu tiver que fazer a coisa no estado, eu vou fazer. Só para você ter ideia, sabe? Nós vamos fazer obra em todos os estados da federação. Eu disse para você, em Pernambuco são 46,8 bilhões de reais de investimento no PAC. Uma parte que é dentro de Pernambuco, 18,2 bilhões, e outra parte que é no entorno, em fronteira. Então, isso vai, qualquer que seja o governador, isso vai acontecer. Aqui, sabe, em São Paulo, eu vou dia 2 no Porto, nós vamos anunciar um túnel entre o Guarujá e Santos, sabe, possivelmente em parceria com o governador. Não tem problema que o governador seja aliado do Bolsonaro, ele é governador do estado, São Paulo é um estado importante, eu não posso, sabe, ficar de briguinha com o governador.
Eu tenho que fazer as coisas pensando no benefício desse país e no benefício do povo. Sabe, eu vou, dia 2, anunciar investimento da Volkswagen em São Bernardo do Campo. Fazia tempo que as empresas não investiam. Deixa eu lhe falar uma coisa. Fique à vontade, presidente. Quando eu deixei a presidência da República em 2010, a indústria automobilística brasileira produzia 3.700.000 carros. Eu voltei em 2023, a indústria automobilística produz menos que 2 milhões de carros. Ou seja, nós empobrecemos, nós diminuímos, nós nos enfraquecemos. Agora, eu estou com uma quantidade, eu tenho 4 indústrias automobilísticas oferecendo as 4 juntos 28 bilhões de investimento em novos carros. Estamos com o carro elétrico na Bahia, sabe, da China, que vai ser um sucesso extraordinário. A Toyota tentando fazer carro a hidrogênio. Ou seja, e nós estamos incentivando essas empresas todas a fazer investimento. Investimento gera emprego, emprego gera salário, salário gera consumo, consumo gera crescimento econômico e é tudo que o Brasil precisa. Por isso, esse cidadão que vos fala quer paz, quer muita tranquilidade. Presidente. Quem tiver ódio, que guarde na sua gaveta, porque eu não vou compartilhar. Presidente, o senhor acha que, eu percebi aí na live do ex-presidente Bolsonaro no domingo, ele reforçando essa polarização. O senhor acredita que essa polarização que ficou nas eleições passadas vai chegar nas eleições municipais também ou não? Para encerrar. Deixa eu lhe falar, eu acho que a polarização sempre vai existir. Sempre vai existir. Não tem jeito. Em Pernambuco sempre existia a polarização entre um candidato e outro candidato. Mas agora ficou mais forte isso, né? É? Agora ficou mais forte Sim. isso. Agora, aqui no Brasil também vai ter polarização. E eu acho bom que tenha polarização. Nós somos uma sociedade viva. Essa polarização deve acontecer nas capitais. Nas capitais deve acontecer quem é o candidato bolsonarista e quem não é o candidato bolsonarista. Tá? Em São Paulo será muito visível isso. Possivelmente, não sei se em Recife vai ter candidato bolsonarista, não tem. Se tiver, sabe? Se tiver, vai pegar. Sabe? Como é que falar? A cobra vai fumar se tiver. Ou seja, mas o que é importante é que quando você é eleito, veja, você é eleito para trabalhar. Você não é eleito para ficar falando bobagem. E quando você perde, quer dizer, o ex-presidente já está mais do que provado, ele não sabe fazer política civilizada. Ele é um estimulador do ódio, ele é um estimulador da mentira. Ou seja, ele vive contando mentira, sabe, através das fake news, 24 horas por dia. Ou seja, não há uma coisa que tenha substância no que ele fala, é sempre bobagem, é sempre desaforo, é sempre ofensa. Quem tem responsabilidade não pode entrar nesse jogo. Sabe, eu fui eleito para governar, eu vou governar. Eu quero ser julgado quando eu terminar o meu mandato. Eu plantei várias jabuticabeiras. Eu quero saber quanto jabuticaba a gente vai colher no final do meu mandato. Por isso que eu tenho que ficar irrigando toda hora, tenho que ficar tirando carrapicho de perto do pé, sabe? E eu vou trabalhar. Pode ficar certo, o povo de Pernambuco, que eu vou trabalhar muito para que esse país volte a ser grande e volte a ser respeitado. Aliás, a coisa mais extraordinária, aliás, é o respeito que nós conquistamos no mundo nesse primeiro ano de governo. O Brasil não conversava com ninguém. Ninguém conversava com o Brasil. Ninguém dava a menor importância para o Brasil. Hoje o Brasil voltou a ser um país a ser levado em conta. O Brasil faz parte da política internacional. Esse ano a gente vai trazer para cá o G20 em novembro, que é a reunião das 20 maiores economias do mundo. O ano que vem nós vamos trazer a COP, que vai ser o maior encontro climático do mundo. E vamos trazer os BRICS, que é o sul global, representado mais pela China, Índia, Brasil, África do Sul e tantos outros países. Então, esse país tem que dar certo, Elielson. O meu compromisso, sabe, com a minha consciência, com o povo brasileiro, é para que esse país dê certo. Eu tava no lançamento do programa da poupança para o ensino técnico
E depois que terminou, uma pessoa me perguntou, mas o presidente, o senhor não acha que é muito gasto? Porque cada jovem vai receber R$200 por mês. No final do ano vai ter R$1.000 depositado numa poupança. Ele não pode retirar os R$1.000. Tá? Aí no segundo ano vai ter mais 200 por mês e mais 1.000, sabe, no final do ano. Quando chegar no final do ano, ele tem 3.000 que está rendendo juro. Certo. Se ele for aprovado, ele vai tirar os 3.000. Mas ele tem que ter uma presença de 80% nas aulas, senão ele perde. E ele tem que passar nas provas todo ano, senão ele perde também. Por que nós fizemos isso? Porque tem milhões de jovens desistindo do ensino médio. Sabe, são muito jovens, e se a meninada desiste de estudar quando estou com 14, 15, 16, 17 anos, o narcotráfico pode ganhar esses meninos. A vadiagem pode ganhar, a droga pode ganhar. Então a jornalista perguntou, mas você não está gastando o dinheiro? Eu falei, não, eu estou fazendo investimento. Gastar eu vou gastar se esse menino virar um bandido. Se esse menino virar um narcotraficante, se esse menino ficar um usuário de droga. Aí eu vou gastar, porque eu vou ter que fazer cadeia e vou ter que gastar com ele preso o que eu deveria ter gastado com ele na escola. Enquanto eu estiver investindo para ele estudar, eu estou fazendo investimento. E eu tenho fé em Deus que a gente vai colher bons frutos com essa poupança para o ensino médio. Presidente, eu queria lhe agradecer muito por receber aqui. Você terminou? Terminando, presidente. Quer ficar mais? Fica. Porque esse estuque é muito chato. Foi o estuque aqui no meu ouvido, viu? Só para você ter ideia, nós torcemos para time diferente em Pernambuco. Eu sou Santa Cruz. Eu sou Náutico. Os dois estão horríveis. Me pergunto por que eu sou Náutico. Eu sei que Náutico é o time dos Granfinos lá em Pernambuco. É verdade, eu ia perguntar. Time do Humberto Costa. O Eduardo era Náutico também. Então, mas por que eu sou? Porque em 1962, em São Paulo, onde eu morava, meu irmão mais velho inventou de fazer um time de futebol. E colocou o nome de Náutico. Aí eu passei a conhecer o Náutico. Eu sei que você é Santa Cruz. Sou Santa Cruz. Santa Cruz está na Série C. Tá mais que isso, presidente. No Nacional. Tá difícil a situação. Mas continua a melhor torcida de Pernambuco. É a maior e a melhor. O meu Corinthians também não está bem. Meu Corinthians não está bem. O Laércio gostou ali, falando do Santa Cruz. O meu Corinthians está triste. Em São Paulo eu torço pelo Corinthians, acredita? Porque eu tinha um tio que todo ano trazia a camisa do Corinthians pra gente. Eu sou agradecido, mas o Corinthians está mal, rapaz. Rapaz, eu sinceramente não consigo ver o Corinthians para frente do jeito que está. Não contratou jogador, sabe? Já perdeu. Hoje joga com São Paulo, talvez perca outra vez. Mas então... a impressão que eu tenho é que o senhor está mais vivo. Acho que esse casamento com o Janja deu uma repaginada no senhor, não? Olha, a Janja foi uma coisa de Deus que aconteceu na minha vida. É sempre assim. Por isso é que a minha mãe dizia, não desanime nunca. Minha mãe dizia, se hoje não tem, amanhã vai ter. Então, quando você fica viúvo, você pensa que acabou o mundo. Verdade. Sabe? Mas depois você descobre que é possível encontrar uma pessoa, sabe, que possa te fazer voltar a ser feliz outra vez. E a Janja é daquilo que eu precisava, sabe? Ela é uma companheira de extraordinária qualidade, cabeça política boa, sabe? Muito boa, muito preparada para o debate político. Então eu estou feliz, jovem, me sinto um jovem. Quantos anos você tem? 32. Me sinto com 30. Acabou, tá mais novo que eu. Me sinto com 30. Presidente, mais uma vez. Sabe que hora que eu levanto todo dia, meu caro? Hoje você me atrapalhou. Todo dia eu levanto 6 horas. Hoje eu acordei mais cedo do senhor, velho? Levanto 6 horas para fazer esteira, para fazer musculação, cara. Senão como é que eu vou dar conta da Janjinha e dar conta do Brasil? É verdade. Você sabe que é fácil aturar o Pimenta? Você acha que é fácil aturar o Estuquinha? Há 22 anos no meu pé. É um casamento, né, Augusto? É pior que casamento. Já estamos divorciados umas 30 vezes, mas ele não tem vergonha, ele volta. Sabe? Nós vamos resolver isso. Mas olha, querido, Léo, um prazer conversar com você. Agradecer de você ter vindo a Brasília e dizer para você que possivelmente em março, eu vou a Goiânia para inaugurar a Hemobras. Quero contar com o senhor lá. Falta só data, eu espero lhe encontrar lá. Estarei lá. Sabe, eu quero visitar o Porto de Suape, porque vai ter muita obra também. E ainda vou na Transnordestina. Eu vou voltar muitas vezes a Pernambuco. Isso é importante. Sabe? E vou voltar na Bahia, vou voltar na Paraíba, no Rio Grande do Norte, ajudar a nossa companheira Fátima, sabe? E queria agradecer a você e dizer para você que se tem uma coisa que eu gosto de fazer é entrevista de rádio.
E mais fazer entrevista de rádio assim, tete a tete, sabe? Eu gosto também assim. Perguntando as coisas e eu achei legal. Eu que agradeço, presidente. Ah, Obrigado mesmo por receber a sua casa aqui. Não, Agradecer também às mais de 30 rádios que nos acompanham nesse momento. O senhor falou hoje literalmente para todo o estado de Pernambuco. Não teve uma cidade que ficou sem lhe ouvir hoje, presidente. eu quero agradecer ao povo de Pernambuco. E pode ter certeza que eu trato os 27 estados do Brasil com o mesmo carinho, mas quando eu olho para Pernambuco é como se fosse um filhinho caçula que eu tenho que fazer um denguinho a mais, sabe? Para ninguém ficar com ciúme aí, né? Não, ninguém fica com ciúme porque as pessoas sabem que é assim. As pessoas sabem que é assim. Eu tenho muito na minha cabeça a imagem da minha mãe com 8 filhos esperando um pau de arara. Nós ficamos 2 dias numa bodeguinha esperando para vir embora para São Paulo, num pau de arara, sentado num pau que não tinha encosto atrás, não. Não é um banco com encosto assim, era um pau atravessado assim que você vinha estilado assim. Imagine o dor nos pinhascos que a gente sofria comendo farinha, rapadura. 13 dias. Dormindo embaixo do caminhão. Sabe? Então eu tenho muito isso na cabeça. E eu acho que o povo nordestino precisa ter chance. Eu lembro que Eduardo uma vez disse a mim que colocou uma bandeira de Pernambuco na sua mesa. Ainda está lá, presidente? Não está, porque eu deixei a presidência. Vamos mandar trazer outra, então. Pode trazer. Então tá bom, Pode presidente. trazer. Obrigado por tudo. Aliás, é a bandeira mais bonita de todos os estados. E todo mundo tem que respeitar. Isso é verdade. Porque a bandeira de Pernambuco é bonita. Isso é verdade. Tá? Assina embaixo. Obrigado, presidente. Um abraço. Obrigado a todos. Obrigado a você, querido. Obrigado por tudo. E a vocês aí que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência. E a todos as rádios, muito obrigado por estarem conosco. Até a próxima.